Londres, não basta ser um bom motorista. É preciso estudar muito para conseguir decorar essas 25 mil ruas. O duro treinamento leva cerca de 3 anos e apenas metade dos candidatos consegue passar. Na pesquisa feita pelos neurocientistas ingleses, foi usado um aparelho de ressonância magnética funcional, como esse aqui, que mede a mudança no fluxo sanguíneo dentro do cérebro, enquanto os candidatos a taxista jogavam um videogame que recriava as ruas de Londres. E os pesquisadores iam acompanhando o que acontecia no cérebro deles. A conclusão foi que os aprovados ganharam, além da licença para dirigir táxi, uma massa cinzenta bem maior. Neurocientistas são unânimes em afirmar que é possível melhorar a capacidade do nosso cérebro sempre, mas... Fazer só palavra cruzada não é a solução, mas usar e manter o cérebro sendo desafiado continuamente, intelectualmente, é quase como o músculo, né? Se você para de usar o músculo, você tem uma atrofia. O cérebro é muito assim. Ana Botafogo e Tiago Soares, 2 ícones do balé clássico. Joe Satriani, John Petrucci e Steve Morse, 3 gênios da guitarra. Além de serem excepcionais no que fazem, o que mais eles têm em comum? Motivação, foco, atenção e anos e mais anos de prática. Os 3 guitarristas começaram a tocar ainda muito jovens, por volta de 11, 12 anos de idade, e estudam até hoje. É um instrumento que você pode estudar a vida inteira e ainda assim vai encontrar desafios. A mais famosa primeira bailarina brasileira dança desde criança. São muitas horas de exercício, são exercícios a vida toda. O primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres começou um pouco mais tarde, já adolescente, mas treina muito, todos os dias da semana. 6 horas e meia, 8 horas por dia. Fora o espetáculo, quando tem espetáculo. Sim. Tanta dedicação assim explica em parte o sucesso deles. A princípio, qualquer pessoa pode se tornar excelente, extraordinário no que ela faz, desde que ela tenha um interesse extraordinário pelo que ela faz e a oportunidade de praticar a um nível extraordinário também com aquilo. É suor mesmo. Praticar modifica o cérebro. Olha só essa imagem. Para percorrer essa mata, você tem que construir uma série de trilhas. Depois de algum tempo, você percebe que só vai explorar algumas trilhas e elas se tornam mais largas, viram quase estradas. As que você não percorre vão desaparecendo e a sua mata fica desse jeito. É exatamente o que acontece no nosso cérebro. Quanto mais praticamos, mais fortalecemos o caminho que o nosso cérebro faz para executar uma determinada tarefa. Assim ficará mais fácil achar essa trilha da próxima vez. Há períodos na vida em que ocorrem mudanças no cérebro com mais intensidade. São as chamadas janelas de oportunidade. A maior delas acontece quando deixamos de engatinhar e começamos a andar. A criança, até os 10 meses de idade, é quadrúpede. Vai engatinhando. E tem um cérebro que funciona como o cérebro dos cachorros ou de qualquer outro animal quadrúpede. Olhar como um quadrúpede olharia. Quando a criança começa a ficar em pé, descobre um mundo novo. Aí morrem, se desenvolvem novo, perdem pedaços. E depois nunca mais na vida teremos uma perda tão gigantesca como essa aí. A aprendizagem é toda mais fácil quando é feita de criança. Quanto mais cedo ela puder aprender, melhor. É possível começar a criar memórias de longa duração desde pequeno. Esse é o objetivo da Escola Municipal de Guarani,
uma cidade mineira de apenas 9 mil habitantes. O que foi, Cinderela? Os professores usam fundamentos da neurociência, a ciência que estuda o cérebro, para preparar os alunos para a alfabetização. Aqui nada é forçado. A ideia é que o aprendizado seja natural, sem imposições, sem críticas. Muito pelo contrário, segundo a neurociência, elogiar é fundamental. Elogiar é uma motivação extraordinária, né? Eu acho que precisa ser mais usada em escolas, em casa. É isso que a gente quer que o nosso aluno tenha aqui na escola, uma emoção positiva para que ele guarde aquilo na memória e possa usar lá na frente. E não são só emoções positivas que a gente guarda, centos bilhões de sinapses. Esse excesso de conexões no começo da vida é apenas matéria-prima. É como se fosse um bloco de gelo bruto. Ali dentro há todas as possibilidades de escultura, mas por enquanto ainda não é nada. Para que esse bloco se transforme numa escultura de fato, todo o material que está sobrando tem que ser removido. E isso vai acontecendo aos poucos. Parte do bloco vai sendo eliminada e parte vai sendo esculpida. No cérebro, o que faz essa escultura é justamente o uso. Quanto mais a gente usa o nosso cérebro, mais ele vai se definindo. As conexões que a gente não usa vão sendo eliminadas. Aprender muda o cérebro. Somos capazes de modificar a nossa estrutura cerebral até o último dia de nossas vidas. Vários estudos já comprovaram isso. Um deles foi realizado com taxistas aqui de Londres. Neurocientistas conseguiram comprovar que a massa cinzenta dos motoristas de táxi aumenta depois deles memorizarem as ruas da cidade. Eu vou perguntar para esse taxista aqui quantas ruas ele sabe de cor. Sir, excuse me, how many streets do you know by heart? Ele diz que conhece 25 mil ruas. Eu pergunto se ele ficou mais inteligente depois de conseguir a licença. Ele diz que provavelmente sim. Para poder dirigir um desses símbolos de Londres, não basta ser um bom motorista. É preciso estudar muito para conseguir decorar essas 25 mil ruas. O duro treinamento leva cerca de 3 anos e apenas metade dos candidatos consegue passar. Na pesquisa feita pelos neurocientistas ingleses, foi usado um aparelho de ressonância magnética funcional, como esse aqui, que mede a mudança no fluxo sanguíneo dentro do cérebro, enquanto os candidatos a taxista jogavam um videogame que recriava as ruas de Londres. E os pesquisadores iam acompanhando o que acontecia no cérebro deles. A conclusão foi que os aprovados ganharam, além da licença para dirigir táxi, uma massa cinzenta bem maior. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. E conforme desenvolvemos a inteligência potencializa essa lei de progresso e de evolução. À medida que nós vamos progredindo, os nossos pensamentos também vão avançando, vão progredindo. Os físicos, também os astrofísicos, eles consideram que o universo é um gigantesco mecanismo. Os físicos, também os astrofísicos, eles consideram que o universo é um gigantesco mecanismo e ainda há uma corrente no campo da física que não aceita, não admite a presença de Deus, e muito menos a do Espírito. Portanto, essa ideia que o universo é um gigantesco mecanismo ainda prepondera. Só que há algo que eles não sabem explicar. O momento em que a matéria, destituída de inteligência, se tornou inteligente e aí surgiu o ser humano. Esse é o ponto diferente, é o ponto duvidoso, é o ponto que eles ainda não deram uma resposta a respeito. Infelizmente, hoje em dia, a ciência anda bem separada ainda da parte espiritual, da parte
da mente, do espírito, e a gente acaba vendo no dia a dia que muitas pessoas com transtornos mentais acabam tendo tratamentos e tratamentos que não são muito efetivos, e muito provavelmente porque a gente está tratando matéria, a gente está tratando o cérebro e não tratando a mente, o indivíduo em si. Talvez a gente, conseguindo fazer esse elo, essas duas coisas, os tratamentos comecem a ser muito mais efetivos. Existem estudos já hoje que comprovam, por exemplo, que em grupos separados de pessoas que passam por determinadas situações, se formam grupos de cidadãos voluntários para fazer orações em relação a essas pessoas. Então, um grupo, por exemplo, fica fazendo tratamento convencional, né, da medicina convencional. Um outro grupo, já além do tratamento convencional, ele também recebe essa força, né, da oração de um grupo de pessoas. E essas comparações já se comprovou que tem uma diferença. O grupo que recebe orações, ele tem uma chance maior de se restabelecer em sua saúde. O medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo, que incluem: não podem demonstrar que são religiosos, não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. As pessoas não entendem a magnitude de que a mente humana tem a capacidade de mudar e sintonizar canais de frequência como um rádio ou uma televisão. A ciência está convergindo com a espiritualidade. Essa convergência vai nos levar ao entendimento desses fenômenos. Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Hoje, os cientistas sabem que apenas 5% do DNA contido em nossos genes são usados para reproduzir seres humanos. O restante é um código indecifrável que era chamado de DNA lixo. Mas será mesmo possível que tanto DNA seja desnecessário? Ou a maioria de nosso DNA ainda será decodificado no futuro? E nesse momento, o que o DNA revelará sobre a origem do homem moderno? Só porque não podemos decifrar 95% de nosso material genético não significa necessariamente que esses 95% sejam de fato inúteis. A natureza é extremamente eficiente. O DNA é o dispositivo de armazenagem mais poderoso no universo. Nem mesmo com todos os computadores do mundo seria possível armazenar tanta informação quanto temos no DNA. Temos de aprender que quase todo o nosso conhecimento de religião está errado. A não ser em uma coisa. Existe criação, existe o que chamamos Deus com todo respeito. E temos de aprender com a religião. Somos seres minúsculos, pequenos, neste universo imenso. E Deus é absolutamente inexprimível, é gigantesco, é tão maravilhoso. Neurocientistas são unânimes em afirmar que é possível melhorar a capacidade do nosso cérebro sempre, mas... Fazer só palavra cruzada não é a solução,
Mas usar e manter o cérebro sendo desafiado continuamente, intelectualmente, é quase como o músculo, né? Se você para de usar o músculo, você tem uma atrofia. O cérebro é muito assim. Ana Botafogo e Tiago Soares, 2 ícones do balé clássico.